Oi, gente. Boa noite. Vou ler para vocês hoje um textinho que eu tenho num livro aqui e vou comentar um pouquinho, vou falar umas coisas que eu penso. O título é Nossa Maior Riqueza. Pensemos mais em termos de eternidade. Não busquemos afanosamente as glórias terrenas, que passam rapidamente, e às vezes por elas pagamos um preço demasiadamente elevado, roubando-nos a própria paz íntima. Cuidemos com mais afinco dos únicos bens que levaremos em nossa viagem de retorno às outras dimensões do infinito. Sejamos ricos de atitudes amorosas, pois somente elas tornam a nossa vida mais feliz a partir de agora, mesmo, e vistam o nosso passaporte espiritual para as regiões onde habitam os espíritos felizes. Pensemos diariamente que a vida terrena é breve e tudo que diz respeito a ela também é transitório. Por isso, irmãos queridos, o centro de gravidade da nossa existência precisa se posicionar naquilo que é eterno, nos bens que poderemos levar conosco após o curto estágio que realizamos no plano terreno. Recordemos as palavras do nosso divino pastor: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Eu acho que isso entra um pouco num quesito assim, é um texto do livro Recados do Meu Coração, que eu já tinha lido para vocês um outro dia. Eu acho que isso entra muito assim numa parte de bens materiais e é uma coisa que vem crescendo muito hoje em dia. Hoje as pessoas pensam muito em ter e acabam esquecendo de ser. Então, assim, o que adianta eu ter muito dinheiro? O que adianta eu ter muitos bens acumulados? O que adianta eu deixar uma herança material mesmo aqui para as pessoas que ficam, sendo que quando eu for embora eu não levo nada? Eu vou levar somente o que está dentro do meu coração e da minha consciência. Então, assim, a gente tem que começar a pôr na balança e ver realmente o que a gente tem como prioridade na vida. Eu conheço muita gente que às vezes trabalha demais, é viciada em trabalho, e acaba não tendo tempo para ficar com filhos, com marido ou com esposa, aproveitar com a família. E aí você fala assim, mas eu tô lutando para poder deixar uma herança para os meus filhos, para eles terem um teto e tudo mais. Mas assim, do mesmo jeito que a gente tem que trabalhar, os nossos filhos também têm que trabalhar, os nossos pais um dia trabalharam. Lógico que é muito bom quando você deixa um conforto, mas essas coisas quando vêm em excesso fazem mal. Acho que a gente tem que pensar um pouco no lado, assim, nos bens que a gente consegue levar para Deus. São os bens que eu chamo que ficam dentro dos nossos corações. São boas atitudes, são palavras amorosas, são momentos em que a gente se dispõe a ajudar o próximo. É um momento que a gente deixa de ser egoísta e passa a ajudar o outro. É um momento onde a gente deixa de ser mesquinho e passa a doar. Então, assim, doe seu tempo, doe suas energias, doe de coração. Porque eu acho que, assim, é muito mais bonito quando a gente vai embora e a gente deixa um legado. Um grande exemplo disso, para mim, foi o meu avô. Muitas pessoas conhecem ele. E a maioria das pessoas, quando vem falar, fala: nossa, seu avô, nossa, ele era uma pessoa muito boa, ele ajudou muita gente, inclusive ele me ajudou, fez tal coisa. Então, assim, isso vale muito mais. Ele pode não ter deixado uma casa, ele pode não ter deixado um carro, mas o legado dele, enquanto vivo, foi uma coisa extraordinária. Então, assim, acredito que isso vale muito mais do que acumular bens. Lógico, não vou ser hipócrita de dizer, todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, para poder colocar comida em casa, ter uma roupa lavada, e etc. Mas, às vezes, você não pode deixar se levar pelo excesso. Porque se você tem uma casa para você morar, ok. Você precisa ter mais 4, 5, 6? Não precisa, sabe? Então, assim, vamos buscar ser mais. Se você hoje tem uma condição financeira boa, que bom. Se Deus te concedeu isso será cobrado em dobro. Então ajude as pessoas, faça uma boa ação. Não tô falando para sair dando dinheiro por aí, não, mas nossa, legal, vou fazer o seguinte, eu vou juntar um dinheiro para comprar, vou arrecadar alimentos e vou levar a cesta básica em alguns lugares que eu conheço. Ou então, não conheço ninguém, vou ajudar um asilo.
sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais humano, a gente tem que ter mais amor no coração e espalhar isso para as pessoas. Acho que isso é o que realmente importa. É sermos simples, humildes e ter o nosso coração aberto. Porque no dia que a gente morre, tudo fica. O que a gente leva são os nossos pensamentos, as nossas boas atitudes, as ruins também, porque a gente vai ver tudo no final das contas. Mas se você conseguiu passar por aqui e fez ou se esforçou para ser bom, o melhor que você pôde ajudar as pessoas, que bom. Isso já é evolução, isso já é luz, já é ter Deus na nossa vida. Então, eu queria falar um pouquinho disso hoje e pra gente pensar realmente o que importa. A gente tem que andar na linha, a gente tem que ter um equilíbrio e ser muito feliz. E às vezes a felicidade, pelo menos eu acredito que as coisas mais simples da vida são as mais bonitas. E às vezes a felicidade tá por aí. Tem muita gente que às vezes tem muita coisa, mas tem um vazio muito grande dentro do coração. Então, eu espero e peço sempre para que a gente seja muito preenchido por Deus. Que os bens materiais que a gente adquire durante a vida ficam por aqui, mas o amor de Deus é para sempre. Então, hoje era isso que eu queria falar. Um grande beijo de luz. Fiquem com Deus.